As manifestações do dia 7 de setembro de 2021 foram, de fato, bastante representativas. Diametralmente opostas às forças de quem está contra o presidente, de quem está contra o Brasil, com relação a quem está a favor do Brasil. Se você acredita que é uma questão pessoal e você está sendo personalista, desculpe, a sua chance de estar enganado é muito grande. Essa questão é muito maior do que isso. É uma guerra entre o bem e o mal, entre os comunistas tentando dominar o país e a nossa sociedade tentando salvaguardar alguns dos valores e das questões ligadas à nossa pátria. Família, mas principalmente, para você ter uma ideia, fiz algumas contas. Eu tive a oportunidade de ir nas manifestações e fui como jornalista para dar uma volta, entender a dimensão do que seria tudo aquilo e de ter alguma proporção na minha cabeça do que poderia ter sido as manifestações. Passei de carro por vários lugares e me pergunte quantas pessoas e quantos carros eu vi com alguma bandeira fazendo alguma referência contra o Jair Messias Bolsonaro. Absolutamente nenhum. Não vi uma camisa vermelha, não vi um carro com alguma bandeira dizendo alguma coisa contrária ao presidente. Pelo contrário, quando você saía ali das regiões próximas à Paulista, em todos os lugares eu vi carros e vi pessoas de alguma maneira tentando demonstrar algum apoio, se não pelo presidente, pela causa que ele defende, pelos valores da nossa pátria, da nossa identidade como brasileiro, como país autônomo. Em vários lugares que eu pude ir, me fez pensar que a proporção do apoio foi muito maior do que aquela que se pode ver pela foto aérea ali da Avenida Paulista, em comparação, por exemplo, falando de São Paulo, em comparação ao Vale do Anhangabaú. Loucura total de dar um dispare, as diferenças foram gritantes. Tentei fazer algumas contas e nenhuma me satisfez. Para você ter uma ideia, se fosse uma fruta ou algum grãozinho, é como se esse aqui fosse contra o presidente e esse aqui é a favor. Mas foi muito pior do que isso. Foi de goleada, foi muito pior do que o 7-1 da Alemanha no Brasil. Eu diria até que, fazendo algumas contas, e eu fui ao Vale do Anhangabaú, dei uma olhada por cima. As estimativas aí, elas são erradas, pelo menos assim, de 20 ou 100 para 1. No mínimo, no mínimo. O número de pessoas no Vale do Anhangabaú não deve ter chegado a 5.000 pessoas, para ser muito otimista. E pensando na Avenida Paulista, deve ter passado de 1,5 milhão de pessoas com muita facilidade. Seria pior do que dizer que, se fosse um jogo de futebol, era como não houvesse segundos suficientes para a totalidade de gols. Olha, não dá. Você pensa não só nas pessoas que estavam ali no momento, mas quem estava no entorno ou transitando pela cidade demonstrando algum apoio. Foi um negócio absurdo, absurdo de diferente. Realmente não dá para fazer nenhuma comparação, da mínima que seja, com relação ao quanto a população está apoiando, ou se não está apoiando necessariamente o presidente. Percebe-se a perseguição da mídia, do STF e de algumas entidades com relação ao presidente. De fato, deve ter mexido muito no bolso desses caras. E se você pensar um pouquinho naquela máxima de marketing que diz que as pessoas são muito mais propensas a falar mal do que falar bem, e se você pensar que o esforço daqueles que foram para juntar lá 1.000, 5.000 pessoas no Vale do Anhangabaú tenha sido muito maior, porque no sentido de que as pessoas têm muita mais vontade, aliás, as pessoas têm um esforço muito menor para a pessoa falar mal do que o contrário. Para juntar ali 5.000 pessoas, e olhe lá, estou sendo otimista, hein? Eu estou chutando alto. Se eu tivesse que dizer qual a chance de eu ter errado para um para outro, eu ainda diria que errei para mais com relação à oposição. Porque os sindicatos são aparelhados, eles juntam pessoas aí com uma facilidade muito incrível. Dá lá um lanchinho de mortadela e a gente já viu cenas e vídeos comprovando isso. Essa manifestação do 7 de setembro certamente foi um divisor de águas e você vai poder observar isso, e espero que, com prudência, o presidente tome as decisões corretas. Já falei em outros vídeos aqui,
Já tive a oportunidade de reforçar essa ideia à esquerda, que é uma narrativa. Se o presidente não fizer nada, vai ficar parecendo um fraco. Se ele fizer alguma coisa, vão dizer que foi golpe. Não importa o que ele faça, eles vão tentar atacar o presidente. E atacar o presidente, tentando destruir os valores da família, da tradição, da liberdade, de direito à vida. Não existe crime de opinião. Não existe, não está tipificado. As pessoas podem dizer, está vedado o anonimato. Então você não pode dizer alguma coisa e se esconder. Se você está dando a cara a tapa, você tem esse direito de falar. Até mais, um abraço e não deixe de se inscrever no canal.